Estamos chegando para mais um episódio do AgroMasters Podcast. Dessa vez temos mais um cofundador nessa mesa, que é o Alencar Zanon. Uma grande satisfação receber ele nesse episódio. Ao meu lado também, Geraldo Chavarria, ele que já esteve presente aí nos três, né, nesse é o terceiro episódio nosso, vai estar presente com a gente nessas rodadas. E dessa vez nós vamos bater um papo mais focado na ecofisiologia, sobre o manejo da alta produtividade e particularmente trazendo uma atenção especial para o caso do nitrogênio, né? Talvez um dos elementos mais requeridos, né, pelos principais cultivos e que a gente precisa desmistificar um pouco com ele, né, um pouquinho mais sobre ele. Até porque é muito difícil nós imaginarmos uma análise de solo que saia nitrogênio, né? Como quantificar isso, se a gente pode usar matéria orgânica. Então, como eu estou ao lado de dois especialistas, como que nós vamos fazer para potencializar, né, a nossa produtividade, pensando no sistema soja-milho, ou às vezes só na soja, fazendo algumas colocações que são pertinentes. Então, falar de FBN, né, para a cultura do milho, não é um negócio que nós vamos gastar muita energia, né, porque é um processo simbiótico ali que é feito, mas também tem como trabalhar isso através de produto biológico, azospirina, esse tipo de coisa. Então, tudo que permeia a área de conhecimento vai ser objeto de discussão aqui nessa conversa entre amigos, né, que nós temos aqui do AgroMasters. Zanon, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho para quem está nos acompanhando sobre a sua trajetória, né, para a gente conhecer um pouquinho mais. Eu estou no meio tem duas pessoas aqui sulistas, né? Então vou estar representando o estado de São Paulo e Mato Grosso ao mesmo tempo, tá? E eles aqui ficam responsáveis por falar até o dialeto, né? Eles têm uma linguagem particular, às vezes que eu tenho que chegar para o Zanon e falar assim, não, mas explica isso daí em outra, né? Para eu conseguir compreender. Beleza, Zanon? Vamos lá. Show de bola, Antônio. Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação muito grande estar aqui do teu lado do nosso mestre, professor Geraldo. E meu nome é Alencar Zanon, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, coordenador da equipe Food Crops e também consultor da ONU em sistemas de produção. Minha trajetória, sou filho de produtor de soja lá no interior do Rio Grande do Sul e tive uma experiência na extensão rural, trabalhei 2 anos como extensionista rural dentro da lavoura, depois coordenei o programa de rotação soja-arroz no Instituto Rio Grandense do Arroz, focado em pesquisa. E a minha formação mais sólida é na parte de potencial de produtividade de culturas agrícolas, onde uma parte dela eu fiz na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, entendendo um pouquinho como que os produtores nos Estados Unidos de soja e milho alcançam altas produtividades. Então, buscando entender a interação das cultivares com o ambiente e um pouquinho de nutrição. Faltou ele falar aqui, mas ele é escritor de livro também, né? Então o cara também tem mais de 10 mil exemplares espalhado ali, acho que é uma contribuição muito grande, a gente tem visto nas redes sociais, todo lugar que você leva um livro, presenteia a pessoa, acho que é um negócio bem legal, porque é um meio não digital, né, de também levar conhecimento para as pessoas e isso tem um papel extremamente relevante. Chavarria, vamos começar fazendo uma provocação aqui para você. Num sistema de alto rendimento, né? Eu preciso fazer nitrogênio em soja ou não? Como é que é? Cara, aí tu já caiu no vespeiro já de... Eu já vou chegar ali dando os 2 pés, não? E aí? Porque a gente vai pegar na literatura e ver informações das mais variadas em relação ao que a gente precisa e o que a gente está entregando, né, Zanon, de nitrogênio. Então, assim, o mais comum, o número, vamos pensar aí de maneira mais generosa, aí de 80 a 85 quilos de N por tonelada de grão almejado. Mas se tu pegar os dados, e o Zanon é uma referência para a gente dentro desse contexto, a gente já vê, né, Zanon, que a gente está devendo. E aí, se tu pegar a agronomia clássica, a gente tinha sempre aquela percepção assim no sistema soja de entregar nitrogênio para o milho, por exemplo. E agora, quando a gente começa a olhar essa realidade desses altos potenciais, a gente começa a ver uma questão invertida, inclusive, até da importância, né, Zanon, de trabalhar no milho esse manejo e nas plantas de cobertura para levantar esse determinado potencial. Então a coisa ela já cai por aí. E rodando o Brasil de maneira geral, depois o Zanon com a experiência dele avança mais, mas
Cara, a quantidade de soja que a gente tem no Brasil, que tem menos, me ajuda, Zanon, menos de 124 dias, matéria orgânica de quanto? 3%. 3% e Produtor querendo colher mais do que 3.500 quilos de soja por hectare. estamos devendo nitrogênio. E como é que faz para quantificar isso aí? Como que vocês usam isso, né, no dia a dia? Tipo assim, como é que vocês chegaram nesse número? Acho que é legal a pessoa saber, porque até então, como eu vindo da indústria, né, a gente sempre teve esse discurso, né? Chegava lá e falava assim, preciso de 84, 85 quilos de nitrogênio para cada tonelada que eu quero produzir, então eu vou fazer, a gente teria a capacidade de suprir via FBN até uma produtividade de 6.000 quilos. Isso ficou meio que difundido e a gente tem que tomar cuidado talvez com essa informação para entender se existe uma reserva no solo que, né, a gente chegou nessa conclusão porque tinha 3% de matéria orgânica e isso ia ser disponibilizado porque o processo de FBN foi muito bem feito, eu estava utilizando as melhores estirpes, né, com o melhor tratamento, porque na prática, né, aliás, pela ciência, não é bem assim. Tá devendo. Então existe uma condição ótima que o negócio funciona, mas o discurso não pode ser difundido apenas pela parte boa, né? Porque o que é conveniente, né, Zanon? O que você pode nos auxiliar aí? Perfeito. Eu acho que para todo mundo que está nos escutando, nos assistindo, é importante entender uma conta. Então vamos pegar esse número que o professor Geraldo falou. Para produzir 1.000 quilos de grão, a planta demanda na média 80 quilos de nitrogênio. Então, assim, é uma relação matemática. O X vai ser a demanda da planta, o Y vai ser a produtividade. Então, de acordo com a demanda da planta, nós vamos ter uma produtividade. Então, se nós pegar 80 quilos de nitrogênio e fazer um valor médio de FBN de 60%, ou seja, se nós ir para a ciência dura, nós vamos ver que a média das lavouras de soja no mundo hoje nos entregam 60% do total de N demandado pela planta via fixação biológica. Então, 80 vezes 60%, isso é igual a 48 quilos de nitrogênio. Então, isso é o que a planta consegue fixar, na média, por FBN. Aí, vamos ver o quanto que está saindo em quilos de grão de nitrogênio a cada 1.000 quilos de grão de soja que sai da lavoura. Então, vou imaginar lá que no meu 1 hectare está saindo 1.000 quilos. Show de bola. 54 pontos de N. 54 pontos de nitrogênio. É isso que está saindo. Então, quanto que veio de fora? 48. Quanto que saiu? 54. Ou seja, exportação maior do que, né? Correto. Ou seja, saiu mais do que entrou no meu sistema. Qual que é o balanço? Negativo. Então, apesar da soja ser uma leguminosa e todo mundo acredita que ela vai deixar nitrogênio para o sistema, isso não é verdade. O balanço de soja, com uma FBN muito boa, ele vai ser neutro, e com a FBN média, hoje, ele é negativo. Beleza. Então, aí que está o primeiro ponto. Mas eu sempre pensei que a soja deixasse nitrogênio. Quando ela foi introduzida no Brasil em 1882 até mais ou menos 1914, lá na nossa Santa Rosa, que era uma planta forrageira, sim, ela entregava nitrogênio para o sistema, porque não era colhido grão. No momento que a gente começou a colher grão, infelizmente o balanço é neutro ou negativo. Então, esse é um ponto bem importante, né, para todo mundo entender como que funciona o balanço de nitrogênio numa lavoura de soja. E aí, como é que nós vamos fazer para deixar isso mais próximo, equalizado, né, no dia a dia? Vai depender, obviamente, das boas práticas de uso de fertilizante e, no caso, do uso do solo, né? Se vai ser aportado planta de cobertura, é mais ou menos esse caminho que você imagina que a gente deva trabalhar? Perfeito, Antônio. Eu acho que antes de eu te responder essa, eu vou explicar como que nós chegamos nessa questão de limitação do nitrogênio. O que vai acontecendo à medida que a planta vai produzindo mais? Ela vai demandando mais nitrogênio. Então, é um processo natural. Para produzir 3.000 quilos, precisa de 80 a cada 1.000, 3 vezes 8... 24. 240 quilos de N. No momento que nós quiser produzir 6.000 quilos de soja, nós precisamos do dobro, 480 quilos de nitrogênio. Maravilha. Com isso, tanto nos Estados Unidos quanto na Argentina, começou a se estudar se o nitrogênio era um fator limitante ou não.
Em 2015, quando eu estava nos Estados Unidos, hoje com certeza a maior referência em nitrogênio em soja, que é um professor na Universidade de Nebraska, Nicolas Cafaro, começou a trabalhar na tese de doutorado com esses experimentos. Testando. Aplica nitrogênio de acordo com a marcha de absorção da soja e deixa somente para a FBN e o solo entregar o que precisa. Então, era basicamente 2 tratamentos. Com nitrogênio e sem nitrogênio. Esse estudo foi feito durante 5 anos nos Estados Unidos e na Argentina e se comprovou que lá, tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos, nós tínhamos limitações para alta produtividade. Show de bola. Nós fizemos esse trabalho no Brasil, com os experimentos no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Piauí. 4 anos depois, nós também observamos. E o que o professor Geraldo comentou lá no início. Qual foi a conclusão do nosso trabalho? Que quando a gente tem cultivares de soja com menos de 124 dias de ciclo, em solos com menos de 3% de matéria orgânica e produtor com uma expectativa de mais de 3.500 quilos por hectare, tem limitação de nitrogênio. Então, se nós for pensar hoje no Cerrado brasileiro, quantas cultivares que tem mais do que 124 dias de ciclo? Pouquíssimos. Então, esse foi o ponto. Então, tá, beleza, diagnosticado a limitação. Aí, com esse diagnóstico, nós vamos começar a entender o que poderia reduzir essa limitação. E aí, plano de cobertura. Ou seja, aportar nitrogênio para o sistema. Então, a gente viu que soja depois de ervilhaca, espetacular. Soja depois de crotalária, espetacular. Por quê? Porque essas culturas fixam nitrogênio para o sistema produtivo. Outro ponto, e aí eu não vou me atrever, tendo o professor Geraldo aqui, é melhorar a FBN. Ou seja, nós temos na média 60% do nitrogênio total sendo entregue pela FBN. Uma forma de nós aumentar a oferta de nitrogênio para a planta é melhorando a FBN. E aí eu passo a palavra para o professor Geraldo comentar quais seriam as estratégias para melhorar essa tal de FBN. E aí o desafio, né? Tu vê como o sistema é dinâmico e as coisas vão se modificando. E imagina só, aquela conversa que a gente tinha, que é uma conversa de mercado, que é uma conversa de campo, que vai ser comumente falado que a soja pode suprir ali 80, 85. Quantas informações tu vai ver em artigos mais antigos de 80% a 85%? Essa informação e esse nível de patamar muda completamente. Até porque se eu perguntar para qualquer pessoa que está escutando, se o cara quer produzir até 3.300 quilos, ele vai dar risada da sua cara. Fala assim, você tá brincando, né? Porque se eu fizer isso daí, não tem nem... Mais fácil eu arrendar esse negócio aqui e passar para frente. Exato. Não é verdade? Nos tempos atuais é dessa maneira. Agora, se nós estamos buscando uma... E esse é um dos projetos que nós estamos envolvidos, né? Vamos falar assim, Zanon, Paulinho, etc. Pô, nós estamos buscando coisa para alta produtividade e queremos falar sobre sistema. Né? Então, o nosso balanço aí tem que... Se nós temos potencial de entregar mais nitrogênio via FBN, como que nós vamos fazer bem feito, cara? E esse é um desafio, porque tem gente que nós conhecemos rodando no campo, que o cara fala assim, ele vai achar que é bobeira. Ele fala, cara, colhei 80 sacos ano passado, nem inoculação direito eu fiz. Né? Mas tá saindo de algum lugar isso daí. Provavelmente tem uma matéria orgânica no solo, tá queimando caixa. Né? Talvez num ano de crise, vamos ser bem sinceros, talvez é um ano para você queimar a caixa. Ó, o preço tá ruim, eu vou tentar, né, vou dar uma segurada e tal. Mas e quando o preço tiver voltar você vai estar preparado para esse momento? Você já adotou, já melhorou o processo? Como que faz essa FBN bem feita aí, Chavarri? Cara, é um desafio que a gente vivencia muito. Por exemplo, nos últimos 6 anos, embora não foi a gente que desenvolveu isso inicialmente, tem trabalhos de 2006, 2008 mostrando reforços de inoculação. E é uma coisa que a gente tem respostas interessantes. Então, assim, eu acho que o processo ele é bastante amplo, mas eu miro pelo menos em 2 números a 3 bem básicos. O Zanon pode me ajudar também. Eu vejo o seguinte, eu miro numa lavoura no Brasil, eu chegar no V3, V5, ter de 12 a 15 nodos na raiz pivotante coloração rosada, mais do que 2 milímetros. Esse é o mínimo para dizer, cara, arrancou bem.
Se eu for para um patamar, ou é um grupo, uma fazenda que tem um nível de pesquisa interna assim, mais detalhado e eu quer entender um pouquinho da maquinaria, eu retiro nódulos e peso seco. 200 miligramas por planta, esse é um número razoável de maquinaria, porque quando eu peso aquilo seco, eu basicamente estou pesando leg-hemoglobina, nitrogenase, eu estou pesando a maquinaria. E aí quando eu vou no R2, o número que a gente vê, Zanon, e aí tu com a tua experiência pode ajudar ainda mais. Mas, por exemplo, se eu pego uma informação tradicional, 45 gramas de N por quilo de matéria seca na folha em R2. Cara, hoje a gente vê na soja de alto potencial e também olhando para vigor de semente, quando a gente faz alguns trabalhos com sementeiros, que os números eles não figuram menos do que 55 gramas de N por quilo de matéria seca. E aí tem uma dobradinha que ela é muito complexa, que é o nosso enxofre, que é outro número também que a gente bate. Porque assim, o número mais convencional que está na literatura básica, clássica, é 2 a 4 gramas, pensando na folha. Hoje a gente vê valores na faixa de 5 gramas. Porque não adianta chegar, a gente está discutindo o sistema e o N. Agora imagina só, a soja pegou lá, tirou dinheiro do bolso, entregou para o Brad Rhizobio, ele pagou as contas dele, entregou nitrogênio na forma de ureídio, a soja pegou isso aí, desmonta e vai produzir aminoácido, para produzir proteína. Só que vai chegar em momentos, e é uma das coisas que mais acontece pelo Brasil, né, de bater na trave por faltar enxofre. Uma coisa é TN, nós temos que avançar muito e o alerta está dado nesse trabalho disruptivo que a turma tem. Agora, quando eu vou para esse cenário, eu começo a ter que olhar para o seguinte contexto. Cara, e o enxofre? Aí o cara, Antônio, que chega nesses patamares, assim, aquele cara que a gente abre uma trincheira e vê de 0 a 20, 15 miligramas por decímetro cúbico de enxofre, chega a 5 gramas de S na folha, esse cara ele faz um super simples na semeadura, esse cara tem um trabalho ou com pastilhado ou com elementar, ele tem uma estratégia para enxofre. Então, às vezes a gente fica muito na discussão da FBN voltado para o inocular, ter nódulo e tudo mais. Por isso que também a gente toma às vezes umas invertidas dos produtos. Fala, cara, eu estou inoculando, ficou bonito e não ganhei dinheiro. E aí? Porque eu tenho que olhar essa percepção do todo. Então, observa como as coisas começam a se associar. Uma coisa é esse trabalho disruptivo do Zanon, mostrando o seguinte, cara, o que está escrito ali que é 85% do que a soja consegue com FBN, já não é bem assim, os potenciais são outros, esse valor é mais baixo. Eu preciso melhorar o sistema. Eu preciso aumentar a matéria orgânica e melhorar o sistema. Aí caímos no processo. Eu tenho que melhorar também a FBN. O melhoramento e a seleção de cepas não para. Então, beleza, vamos ter bichos mais agressivos, mais eficientes, mas aí eu tenho que começar a olhar para o todo. Cara, a gente tem relações de FBN com boro, relações de FBN com manganês, relações de FBN com enxofre. Porque, por exemplo, se uma planta, porventura, começar a sobrar ureídio na folha, ela vai falar, mas se está sobrando na folha, por que eu vou estar dando açúcar lá para baixo? Uma das coisas mais comuns, pelo Brasil, deficiência de manganês. Porque nós temos lá uma enzima lá, não é? A lantoato aminohidrolase, que ela vai quebrar esse ureídio para gerar essa disponibilização. E aí quando vê o negócio está todo alinhado, o cara está com a crotalária, está num patamar de entrega de N, está inoculando, está bonito, mas talvez uma pancada de calcário fez com que houvesse uma limitação de manganês e ali foi o gargalo dele. E você sabe que tem um negócio que você está falando que correlaciona com o que a gente vê no dia a dia do campo. Então vamos olhar, nós estamos falando de vários números, são indicadores. Então são coisas que a pessoa consegue medir. Ela consegue saber se tem 3%, ela sabe qual que é o ciclo daquele material, ela consegue dizer quanto que ela quer colher. Se vai colher, já é outros 500, né? O professor trazendo números, por exemplo, sobre nódulo. Então, a presença no campo e ter dados, ele te dá um direcionamento. Se você está indo mal, você está indo bem. Como é que está o teor de N na folha? E aí, Chavarria, eu me recordo de alguns números
que o professor Gil Câmara, né, na Exalc na época falava assim, ó, todo nódulo, pequeno ou grande, ele contribui de alguma forma para a FBN. Só que a gente sabe que um nódulo novo, bem formado, próximo da raiz principal, ele chega a ser 10 vezes mais eficiente do que um que está mais distante, menorzinho. Então você trouxe um número aí, falou assim, ó, se tiver de 12 a 15 nódulos na raiz principal, é excelente. Mas é o seguinte, se você tiver de 120 a 150 nos que estão mais longe, também, possivelmente, eles contribuem. Então, não necessariamente é colocando mais inoculante no processo que você vai, né? Porque pode ter um efeito compensatório envolvido. Lógico que a eficiência é um pouco mais, né, um pouco mais lenta e tal. E você fala assim, ó, você quer otimizar? Se é um material que tem 100 dias, 110 dias, pô, você quer que isso daí seja o mais rápido possível, que seja de alta eficiência. E aí surgem algumas coisas que são até polêmicas, né? Assim, o nitrogênio é tóxico dentro da planta. É um negócio que a gente sempre escutou falar. E as pessoas, na maioria das vezes. O nitrogênio em si, se você deixar ele na forma de amônio dentro da planta ou na forma de ureia, né, ele é tóxico. Então ele precisa ser rapidamente transformado em aminoácido, que é o que a gente está vendo. Só que isso depende de outros fatores. Você precisa de manganês dentro do sistema, que é um fator essencial. Se é uma forma de ureia, você precisa de níquel. Dentro do sistema. Então perceba que você não consegue resolver apenas, assim, eu estava usando 2 doses, agora eu vou usar 4. Se continuar faltando boia, ali, né, outros fatores, a eficiência não vai ser grande. Nem para você e nem para o micro-organismo, porque aquilo ali também consome, ele também consome alguns elementos para se manter vivo. Né? Nós estamos falando de bactéria, mas ela também tem a sua nutrição ali que precisa ser fornecida. E às vezes a eficiência não vai chegar no patamar que precisa, porque a própria bactéria está passando fome. E a gente só está olhando, às vezes, só para a planta. E precisa entender, ela está bem nutrida de enxofre dentro do sistema. Né? Nós temos uma molécula como uma ferrodoxina lá, que é extremamente importante, dependente de enxofre, dependente de ferro. Né? Quais outros elementos, né? Tem molibdênio, tem cobalto. Puxa, tem tanto elemento ali para ser fornecido que a gente também tem que tratar essa bactéria igual um atleta. Né? Se você quer ter uma super bactéria produzindo FBN, tem que suplementar ela da maneira como deveria. Estou certo no que eu estou falando ou estou falando besteira? Cara, do meu ponto de vista está correto. Claro que sempre tem a percepção que é o seguinte, eu faço uma analogia assim simplona que é dentro de uma empresa multinacional com milhares de células, milhares de empregados, é a planta que manda no sistema. E esse organismo unicelular vai responder a toda essa complexidade, mas concordo plenamente contigo que a gente tem que gerar efeitos sobre a bactéria, mas quanto mais dinheiro, mais recurso essa planta tiver, eu fiz alguns anos atrás, rodando nos Campos Gerais, no Paraná, me veio uma dúvida que era o seguinte, cara, que lavourão, que nodulação. E parecia que era exagerado, chegava a ser feio, parecia que era uma raiz que tinha parecia nematóide já assim. Claro que não tinha nada a ver uma coisa com outra, falando que era exagerado. E aí o meu questionamento era, cara, como é que funciona isso? E tem um número, porque a gente sempre fala em número mínimo, a gente não fala em número máximo. Mas o número máximo não é problema, porque quem manda é a planta. Quem manda é a disponibilização de açúcares, resultado da atividade fotossintética que ela destinou para aquela ação. E aí vai ter os elementos mais cobalto, molibdênio, níquel, uma coisa que a gente vê muito pelo Brasil, boro, certo? Deficiência de boro é sinônimo de deficiência de auxina. E toda vez que ocorre o processo de infecção, existe aquele fenômeno lá, os americanos chamam lá do tal do curling, que é aquele enrolamento no pelo, para criar esse microclima, ter o processo de infecção, daqui a 21, 28 dias eu tenho o nódulo. E às vezes eu tenho uma limitação de boro, que reduz a quantidade de auxina, e esse processo não se dá. Então a gente tem que cada vez mais olhar para o sistema, mas uma coisa que o Zanon enfatiza muito bem é a ideia de colocar, e aí tem colegas que têm experiência pelo Brasil que mostram essa mesma lógica de que nós precisamos colocar nitrogênio nesse sistema. Independente de melhorar a FBN, porque toda vez que se levanta essa discussão de tá faltando N,
Então vamos colocar. Bom, aí tem trabalhos antigos já mostrando que o que tu coloca, eu já recomendei 200 kg de ureia no R2 em lavoura de soja. Mas é uma lavoura que está praticamente perdida e aí o que tu vai amassar de lavoura para aplicar e o que tu vai gastar e vai ganhar ali as suas 8, 10 sacos, como a gente teve algumas experiências, mas numa situação extrema, ok. Mas do contrário não faz nenhum sentido. E até depois a gente pode discutir a questão de aplicar nitrogênio na folha e as percepções para esse lado também. Né? Já preparou, você vai bater minha carteira, já vai mandar essa pergunta aí. Isso não, uma das coisas que só para a gente pegar o gancho, né? Então nós falamos muito sobre elemento e FBN, mas pô, você tem um monte de condição que vai afetar também. Pro lado bom e lado ruim. Então você pegar o ano de muita seca, temperatura muito alta, assim como a ausência de um elemento é prejudicial, cara, se você não tiver oxigênio em quantidade suficiente, não vai ter nodulação. Né? Então você pegar as áreas que são plantadas lá no MS, que são aquelas áreas mais do Pantanal, assim, cara, você tem problema lá que você tem que fazer aplicação de ferro lá para você criar uma condição favorável para tentar ter algum tipo de eficiência no nitrogênio. Então vai acontecer, como se fosse uma área alagada, então precisa ter oxigênio. Tem que ter temperatura adequada também, porque esses aí são organismos vivos, né? Então, temperatura vai afetar. Se o adubo vai ser posicionado, né, muito próximo. Então, tem vários fatores que correlacionam e a gente olhar só para o problema. Mas também tem oportunidades, porque é o seguinte, você pegar um ambiente do Mato Grosso que você tem alta temperatura, regularmente, não estou falando de um caso pontual como uma seca severa como nós tivemos no último ano, e você tem um regime de chuva, cara, mineralização também muito alta, até tem dificuldade de formar palha e matéria orgânica, só que entrega tudo que tem de imediato, então também existe oportunidade nisso. Então talvez uma cultura que tenha um ciclo rápido, que seja fácil de mineralizar, vamos falar assim, ele possa ter uma contribuição gigantesca. Esses dias nós estávamos conversando aqui, por exemplo, com o Zecão, o Zé Eduardo, e ele falou, tem planta de cobertura que a gente entra aqui que eles plantaram não sei quantas espécies em um sentido e vieram plantando no outro. Fizeram a visão e falaram assim, cara, olha aqui essa planta de cobertura, como ela entregou rapidamente no start da planta, mas ela entregou tudo que tinha logo no início. Então essas condições, né, elas são importantes para a gente aportar nitrogênio no sistema e entender qual que é a fase crítica do negócio. É no estabelecimento? Então, de repente, a gente consegue posicionar uma planta de cobertura de maneira antecipada ao plantio de soja, que ela vai entregar tudo que tem, pelo menos por aquele período que é crítico, que a gente precisa do estabelecimento inicial. Isso faz sentido dentro do nosso manejo ou do objetivo de uma alta produtividade? Perfeito, Antônio, perfeito. Se nós for pegar hoje as plantas de cobertura que a gente tem, aí eu vou dar um exemplo de ervilhaca, mas isso vale para plantas que têm uma relação CN baixa. Nós conduzimos esses experimentos, coletamos e colocamos aqueles saquinhos para ver como é que era a degradação da matéria seca e, consequentemente, dos nutrientes. Então, a gente observa que, por exemplo, na ervilhaca, 20 a 30 dias, 60%, 70% do nitrogênio está sendo disponibilizado. Isso por um lado. Por um outro lado, se nós pegar soja hoje, ela está florescendo 4, 5 nós. Aí, se nós fizermos uma conta que para emitir uma folha em soja precisa mais ou menos 60 graus dias acumulado, vamos fazer uma conta aqui para o Mato Grosso. Qual que é a temperatura mínima e máxima diária aqui, Antônio? Máxima depende do lugar, né? Se você pegar Cuiabá aqui, você vai falar que a máxima aqui chega a 40, 42, né? Mas vamos pensar nas regiões produtoras aí, vamos falar em temperatura máxima 35? Show. Então vamos fazer uma conta. E a mínima, Antônio? 35 mais? Aqui não tem amplitude, né? Então vamos pensar à noite uns 27, 28 graus. Beleza, vou botar 27. Então, dividido por 2, eu tenho a temperatura média, 31. Menos a temperatura basal inferior da soja, 8, isso aqui dá 23 graus Celsius, que acumula num dia. Depende da cultivar, mas a variação fica entre 50 e 65 graus Celsius dias. Isso significa, na prática, que a cada a cada 3 dias vai ter a emissão de uma folha. Show de bola. Se a soja floresce com 5 nós, 3 vezes 5, 15. Então, o que a gente observa? Que quando a leguminosa vai estar entregando nitrogênio, lá no final, a soja vai estar florescida.
Aí o que nós fizemos nesse trabalho de nitrogênio? Nós comparamos biomassa e acúmulo de matéria seca. O que a gente viu, Antônio? Que quando a gente comparava a soja com nitrogênio e a soja sem nitrogênio, de R1 a R3 é quando as curvas se despegavam, ou seja, ficava mais limitante o nitrogênio. Em outras palavras, se nós temos uma planta de cobertura que entregue nitrogênio para o sistema, eu estou falando de leguminosa, e olhar a marcha desse nitrogênio sendo entregue para o sistema, ou ele estando disponível para a soja, coincide exatamente com o momento que a soja tem limitação, que vai ser ali entre o início do florescimento e o início da formação de vagem. Então a gente consegue entregar o nitrogênio no momento que a soja mais precisa. Tem mais limitação. Então essa é uma estratégia assim, ó, fantástica para nós entregar o nitrogênio que a soja precisa nesses ambientes onde tem limitação. Mas claro, Antônio, nem todo produtor vai conseguir fazer uma planta de cobertura. Então tem outras estratégias. Nós temos que olhar um pouquinho mais o milho. E não só o milho pelo milho, mas de novo, eu acredito que como no AgroMaster um grande diferencial é ter um time de jogadores que todo mundo tem profundidade em algumas áreas do conhecimento, o nosso foco não é a soja isolada. O nosso foco é o sistema de produção. O nosso lema mesmo diz 250 sacas. Mas de onde é que vem essas sacas? Nós estamos olhando a soja, nós estamos olhando o milho de forma conjunta. Então, o produtor que está buscando realmente sustentabilidade, ele precisa olhar o sistema. Então, aquele milho que talvez muitas vezes não está valendo o que o produtor gostaria, mas ele vai ser um meio para nós aportar nitrogênio para o sistema, vai ajudar o milho e vai ajudar muito a soja. Então é isso que nós precisamos estar atentos cada vez, olhar mais o sistema de produção. E eu acho que vai acontecer no meio do caminho, gente que vai eventualmente falar assim, mas os caras estão falando de 250 sacas, né, de produção no sistema soja milho, isso a gente já faz. Eu falo, nossa, que ótimo, cara, eu fico muito feliz que o cara já consiga, né? Você também não fica? Então vamos erguer o sarrafo? O que nós precisamos ajustar para mudar isso para 260, para 270, para 280? Porque potencialmente existe margem para crescimento, né? Então é aquele negócio da melhoria contínua. Que processo que pode ser ajustado ou que você não está satisfeito. Porque imagina um cara que produziu 250 no sistema. Se você chegar aí para ele e perguntar, e aí, você está satisfeito com o negócio? Fala, pô, é uma excelente produtividade. Mas tem alguma coisa que você não gostou? Ele falou, cara, eu acho que eu bobeei e não caprichei, podia ter caprichado um pouquinho mais no fungicida do milho. Né? Então, quer dizer, é um ponto de melhoria para o cara trabalhar. Então, dentro desse projeto, até porque surgiu esse assunto, é legal a gente contextualizar para a pessoa que, tipo assim, cara, não é chegar e dar uma receita de bolo, segue aqui meu manual de guias que foi escrito, esse aqui para o Chavarria, tal. Cara, você tem que ter capacidade de absorver o conhecimento sobre o que nós estamos falando, colocar em prática e validar a sua hipótese para você falar assim, cara, aqui dentro da fazenda eu tenho essa limitação e aliado ao que o Zanão colocou sobre plantas de cobertura entregando, por exemplo, um nitrogênio lá em R1, eu vou associar o que o Chavarria falou, porque eu preciso entender que tem que ter manganês e zinco para transformar esse nitrogênio dentro da planta em aminoácido, que depois vai dar peso para o grão que eu preciso. E automaticamente aumentar em, sei lá, 1%, 2% o PMS, aumenta a produtividade em quanto? 1%, 2%. Ele é um fator da produtividade que ele é proporcional. Então, se você, eventualmente, você está até buscando fazer um Nzinho lá no final do ciclo, um N foliar, fala assim, cara, se eu conseguir aumentar 1%, 2% do meu PMS, significa que eu vou aumentar 1, 2% a minha produtividade final. Isso daí é matemático, porque está na regra do como se calcula a produtividade. Tem a ver com o peso, né, a densidade daquela semente, daquele grão que está sendo produzido. Então, percebam, né, nessa conversa nossa, o quanto é importante você correlacionar os temas e entender que, tipo assim, às vezes você pode estar fazendo tudo certinho em relação à planta de cobertura, mas a planta não está bem nutrida de manganês, de níquel para fazer a transformação do N em aminoácido e, consequente, dar peso no grão. Ou vice-versa. O cara está fazendo tudo certinho no programa lá, comprou da empresa o pacote nutricional de não sei o quê, está lá posicionada a aplicação de manganês, mas não tem nitrogênio no sistema para ser transformado. E aí o cara fala assim, o foliar não deu resultado.
Eu acho que um tema que a gente acabou entrando e é importante para a turma que nos escuta ver da onde saiu isso, né? Aquilo que a gente comentou sobre criar o grupo e avançar, tem essa questão do lema, né? E esse lema, quem nos deu esse direcionamento foi o Zanon, né? Então, esse trabalho eu acho até interessante, Zanon, para a turma que de repente escutou, falou, pá, 250 tirou da onde? Não é? Então, eu vejo que é bacana, dentro dessa percepção, que tem a limitação do sistema, do nitrogênio, que a gente falou, e de outras tantas coisas, mas é importante mostrar que a gente está calcado numa base científica, não é? E tem uma lógica importante, eu acho, Zanon, que vale muito a pena tu... Comenta um pouquinho, né, desse artigo, que eu acho que ele é muito importante. Cara, vocês não fazem ideia, nós estamos com um cara que é consultor da ONU, velho. Você vai ONU, o cara ele chegou sentou na mesa e falou ONU, aí todo mundo já falou forte pra ele. Aí você chega e fala assim, ele vai publicar um paper, um artigo que foi publicado na Nature. Cara, o cara é mais conceituado. Meu amigo, tem que bater continência com esse cara aqui, meu. Que tal, hein, o Antônio e o amigos, né? Esse é o nosso Zanon, cara. Esse aí, o cara. Ele tá perto. Que tal? Não, show de bola. Com relação a essa publicação da Nature, realmente ela foi bem impactante, bem impactante. Nós chegamos na Nature Sustainability, fazendo um paralelo, né, pensando como um pesquisador, é o mesmo que se eu fosse jogador de futebol e fizesse um gol na final de uma Copa do Mundo. Oh, meu Deus do céu. É mais ou menos isso. E principalmente pelo impacto. Ou seja, nós utilizamos uma metodologia que é utilizada em mais de 75 países para estimar o quanto se pode produzir de soja e de milho no Brasil e principalmente qual é a oportunidade que nós temos de produzir mais soja e milho somente com boas práticas de manejo. Então, nós utilizamos toda uma caracterização de solos no Brasil, olhando onde se planta soja e milho, entendemos o sistema de produção, quais são as cultivares, quando é semeado, e utilizamos uma base de dados de 15 anos. 15 anos. Uau. E a partir daí nós chegamos a um número plausível, pensando no sistema de produção, de 5 toneladas de soja e 10 toneladas de milho. Então, esse é o número que nós podemos buscar na média de 15 anos a nível de lavoura, que é o que está sobre a mesa. Em outras palavras, é um yield gap, uma lacuna de produtividade de 1,7 toneladas por hectare de soja e 3,4 toneladas por hectare de milho. É isso que está sobre a mesa hoje no Cerrado brasileiro. Então, não existe outro lugar no mundo com tanta oportunidade. Nós estivemos participando de uma conferência global de segurança alimentar nos Estados Unidos, inclusive estava o Campos aqui, o governador do Mato Grosso, nessa mesma conferência, e onde nós apontávamos lá que, pensando hoje e olhando para um cenário de 30 anos, não existe outro país no mundo, e eu não estou falando a minha opinião ou tampouco com ideologia política, eu estou falando que a ciência dura mostra. Não tem outro país no mundo do nosso tamanho que tenha uma oportunidade tão grande de aumentar a produção somente com boas práticas de manejo. Então, quando o professor Geraldo, que é o grande mentor do Agromaster, comentou de nós fazer um trabalho envolvendo cientistas, o que tem na base a ciência, e que estão realmente dentro da lavoura e olhando o sistema de produção, e com base nessa informação de um paper publicado na Nature, nós estamos na hora certa, no momento certo, com o time certo, e aqui nós temos os melhores produtores, os melhores consultores e tecnologia disponível para nós fazer. E se nós olhar o coeficiente de variação do potencial de produtividade de soja no Cerrado brasileiro, nós estamos falando de menos de 5%. Então, se o potencial é 5,4, isso significa que no ano ruim nós miramos em 5.200. No ano bom, nós miramos em 5.600. Ou seja, nós vamos fazer uma aposta e nós temos segurança para fazer essa aposta. O que nós precisamos melhorar? Manejo de planta daninha, manejo de inseto, manejo de doença e a nutrição. Escolher bem a cultivar. Está sobre a mesa, realmente está com nós. Está com nós. Cara, é sensacional, né? Porque assim, primeiro, do mesmo jeito que a gente tem muito potencial produtivo sobre a mesa, nós também temos pessoas que têm um potencial gigantesco. Então, eu quero chamar a atenção mesmo, Zanon, porque assim,
até pouco tempo atrás, eu não conhecia seu trabalho, cara. E tipo assim, olha que oportunidade que a gente tem, né? O Brasil possui excelentes cientistas, mas que eventualmente eles trazem conhecimento, trazem as coisas, e às vezes algo que não é aplicável. Então a gente, quantas vezes, né, nas universidades vocês estão lá dentro, tem os alunos, às vezes de mestrado, doutorado, que está produzindo um trabalho que, cara, vamos ser bem sinceros, como é que você vai colocar isso aqui em prática no dia a dia, cara? E o cara gera até uma frustração para ele. Aí você vem e faz um trabalho de maneira consistente, baseado em ciência. Não estou dizendo que todo mundo tem que sair publicando, buscar uma publicação como essa sua, mas tipo assim, algo que é aplicável e fala assim, cara, isso aqui você ajustando. Isso aqui, boas práticas, você vai conseguir já algum avanço significativo. Então, chamando atenção para que, tipo assim, olha quanta gente talentosa e potencial a gente tem para explorar dentro do nosso Brasil, que não é único exclusivamente sobre explorar o solo para a produção de agricultura. Tem um monte de gente talentosa que está disposto a transferir conhecimento para você de uma maneira muito simples, muito genuína. E reunir todo mundo aqui e falar assim, cara, vamos tirar proveito do que é melhor de cada um. Né? Então, dentro desse programa nosso, até a gente acabou dando uma volta, né, nesse sentido. Acho que a principal coisa que a gente tem que imaginar é que nós conseguimos, sim, transferir conhecimento para as pessoas para que elas coloquem isso daí em prática e, consequentemente, eles tenham resultados satisfatórios. Cada um melhorando dentro da nutrição e da fisiologia, outro na adubação, outro nas condições de plantio, na janela de semeadura, e o cara que vai ser beneficiado com isso. Né? Então, diante de uma situação difícil, é o melhor momento para você buscar uma compensação por uma alta produtividade. Que outra maneira o cara vai encontrar para brigar sobre preço de commodity? Não tem como. Então, se você quiser aumentar esse faturamento dentro da fazenda, cara, você vai ter que aumentar o volume da sua produção. Porque o preço não é você que dita. Segundo, como é que você minimiza as suas perdas? Né? Então, como é que eu lido com isso? Porque se a propriedade agrícola ela decide que ela vai produzir mais porque vai adotar uma boa prática, significa que vai sobrar mais na última linha? Não necessariamente. Agora, se ele consegue economizar recurso, aí é uma certeza. Porque fala, cara, esse ano eu vou dar uma segurada nesse ponto aqui porque eu estou fazendo uma outra iniciativa, inserir planta de cobertura e vou gastar menos em adubo. Cara, isso daí é certeza que sobra mais no caixa dele. Por mais que dê um pouco mais de trabalho para fazer a instalação, no final essa conta vai sobrar. O próprio Zé Eduardo, né, que eu conversei com vocês, falou que a gente participou de uma rede da ProSoja que chamava... Ele falou no nome de pesquisa e ele mostrou para todo mundo. Todo mundo foi cadastrado, a fazenda dele era a fazenda que tinha mais rentabilidade ainda no final da coisa, porque adotava boas práticas do uso de solo, de fertilizante, plantas de coberturas, e isso é algo que a gente quer, né, passar para vocês. Acho que assim, se tiver algum ponto principal que ficou na discussão, a gente convida para você escrever aí nos seus comentários, né, o que você achou desse podcast, se é algo que faz sentido. A gente tenta fazer um negócio bem descontraído, de vez em quando a gente dá uma cortada um no outro, fica um tema que a gente esquece. Mas o objetivo desse é principal, é gerar essa provocação e contribuir aí com o nosso projeto do AgroMasters para que a produtividade no campo ela seja sempre a maior possível, né? A gente buscar e fazer sempre o nosso melhor. Beleza? Chavarria, Zanon, obrigado aí pela contribuição nesse episódio de podcast, e você que nos acompanha aí, continue, né, acompanhando essa trajetória do AgroMasters Podcast e de tudo que permeia a transformação da sua fazenda para alta produtividade.